Bom, então dando continuidade aqui à nossa aula de equilíbrio de oxirredução, falta pouca coisa, então a gente está na verdade terminando aqui as reações, semi-reações típicas, e a gente vai entrar no potencial formal, então já está bem no finalzinho aqui então. Então o que a gente vai ver aqui agora são os potenciais padrão envolvendo precipitados. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver dois equilíbrios, e aí esses equilíbrios ocorrem simultaneamente, né, que é o nosso caso aqui do eletrodo de prata, cloreto de prata, e a gente tem... Então a gente tem esses equilíbrios aqui, ó, tem a semi-reação, tá, com potencial padrão de redução da prata mais para a prata zero, ok? A gente tem também, como existe aqui um excesso, a solução está saturada em AgCl, então esse equilíbrio também aqui, ele é verdadeiro, ele ocorre também, tá? E aí a gente tem um KPS para isso. E aí o que a gente quer descobrir neste slide aqui, neste exemplo, é qual que é o potencial padrão de redução do Ag+, só que quando ele está precipitado. Tá? Então é do AgCl, tá? É o Ag+ para Ag, só que esse Ag+ aqui, ele está no precipitado, ele participa de um equilíbrio de solubilidade aqui, certo? Então assim, a primeira ideia é que isso já deve ser diferente desse aqui, né? Senão a gente não estaria nem aqui fazendo essa proposta de calcular isso. Mas na verdade, se a gente olhar aqui com bom senso, a gente já tem uma noção que esse potencial ele deve ser diferente mesmo. Porque uma coisa é você, essa tendência, né, esse potencial, essa capacidade de você, da prata a mais aqui, receber um elétron e se reduzir. Outra coisa é você fornecer esse elétron para a prata, porém essa prata está precipitada. Então ela tem que romper esse equilíbrio aqui. Né? Ela tem que romper esse equilíbrio aqui de solubilidade. Ó. Primeiro, alguma energia, né, é gasta com a solubilidade aqui, a solubilização desse cloreto de prata, para aí sim você fornecer esse elétron. Então, não é tão simples assim mais, né? A prata não está toda ali disponível. Ela está sendo ocupada ali naquele precipitado, digamos assim. Tá? Então, isso é um pouco mais difícil, né? Precisa de um pouco mais de energia. E aí, o potencial disso ocorrer provavelmente vai ser menor, tá? Do que esse 0,799 aqui, ok? Então, só para recapitular aqui, então se eu tenho, além da minha semi-reação, tá? Além da prata aqui sendo reduzida, prata mais para reduzida para prata zero, eu tenho agora ela envolvida no equilíbrio de solubilidade. Então, a concentração de prata, né, disponível na solução, ela depende de certa forma da concentração de cloreto também, não pode ser qualquer uma concentração, tá? Eu não posso ter muita prata aqui, por exemplo, se eu tiver muito cloreto, porque a gente vai ter uma solução supersaturada e aí a gente vai precipitar, tá? Então essa concentração de prata aqui, ela é controlada, tá? Ela é controlável. E se a gente perceber que também, ó, se eu somar essas duas primeiras equilíbrios aqui, esses dois primeiros equilíbrios, eu tenho esse terceiro aqui. Então, na verdade, eu quero saber deste terceiro equilíbrio qual que é o potencial padrão de redução, sendo que a minha prata mais, tá, ela está envolvida aqui no precipitado, ok? Então, vamos ver como que a gente faz isso. Bom, do equilíbrio 1, a gente que tem que o potencial de eletrodo, esse que eu chamei de E1, tá? É o potencial padrão de redução da prata, que está aqui, esse 799, tá? Menos o 0,592 sobre 1 elétron, log de Q. O meu Q é 1 sobre a concentração de prata. Tá? Se eu quiser deixar isso aqui mais refinado, eu teria que chamar isso aqui de atividade de prata. Tá? É o mais correto ainda. Do equilíbrio 2, a gente tem a relação do KPS, que é uma relação entre a concentração de prata, mais especificamente, né, melhor dizendo, seria a atividade de prata e atividade de cloreto, tá? Da mesma forma.
E aí a gente já pode até isolar a concentração de prata, já que a prata está aqui, ó, o que eu vou fazer aqui agora é isolar essa concentração de prata e substituir esse KPS sobre o cloreto aqui. Então, na verdade, eu vou ter cloreto, né? O cloreto sobe, está embaixo aqui do denominador, então ele sobe para o numerador e fica a concentração de cloreto sobre KPS, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui agora, aqui, ó, é um artifício matemático, né, do logaritmo, uma propriedade dos logaritmos aqui, é que eu estou separando. Eu tenho uma multiplicação, né, na verdade uma divisão, né, eu estou multiplicando por 1 sobre o KPS aqui, esse cloreto, e aí tudo que eu estou multiplicando, né, ou dividindo, eu posso separar no logaritmo, repetir o logaritmo todo aqui, né, então eu faço o menos 0,592 log do CL, tá, mais o 0,592 log de 1 sobre KPS. Na verdade, eu teria que ter esse menos 1 sobre KPS. O KPS subiu, né? 10 a menos 1. E menos 1, com o menos 1 que teria aqui desse menos aqui, já coloquei como mais, tá? Então fica mais 0,592 log de KPS. Tá? Com o KPS em cima aqui agora. Que isso é uma constante também, tá? Log de uma constante é uma outra constante. Por isso que eu separei. Porque aí eu fico com constante aqui, e uma variável aqui, tá? Uma parcela aqui que depende de uma variável, ok? E do equilíbrio 3, eu chamei esse potencial de eletrodo de E2, porque agora ele está envolvendo o cloreto de prata. Neste E2 eu tenho aqui agora o potencial padrão envolvendo o cloreto de prata agora, tá? Não é só o Ag+ aqui, é o Ag+ Cl-, né? E aqui agora eu preciso, o meu Q é o Q desta expressão aqui agora, tá? Que é a concentração do cloreto vezes 1 sobre 1 aqui, tá? Porque é sólido. Bom, o que eu preciso de entender agora é que como este é 1 e este é 2, esses dois potenciais aqui de eletrodo, são de um mesmo eletrodo, tá? Eu tenho apenas duas formas distintas de medir esse potencial. Então, na verdade, E1 não é apenas o mesmo potencial, eles não apenas são iguais, mas eles são o mesmo potencial, tá? Então por isso que eu posso igualar o E1 com o E2. Na verdade, E1 é o E2 também. Então eu posso igualar essas duas formas de você interpretar esse sistema, porque está tudo num sistema só, está todo mundo aqui misturado. É um potencial de eletrodo só que eu estou medindo, tá? Então fazendo essa igualdade, eu tenho que estou agora igualando este lado aqui do E1, tá? Vou igualar isso com este lado aqui da direita do E2, que eu até coloquei de vermelhinho aqui para facilitar. E aí eu vou ver que eu posso cortar esse 0,592 aqui, ó, log de CL, tá? Que ele aparece aqui também, ó, e aí ele está aqui, ok? Só cortei. E aí o meu potencial padrão ele já está, inclusive, isolado. Então o potencial padrão de redução da prata, né, do cloreto de prata para a prata aqui, sobrou aqui o potencial padrão de redução da prata, que é esse 0,799 aqui, mais o 0,592 log de KPS. O log de KPS, esse valor aqui, tá? É um valor muito baixo, né? Então, de certa forma, a gente reduz, né? Esse menos 10 aqui, a gente pode tirar ele aqui para fora do logaritmo para a gente ter uma noção de como que ele vai reduzir este valor aqui. E aí, né, fazendo-se as contas, a gente tem esse 0,222, tá? Realmente concordando com a nossa hipótese, né, que ele deveria diminuir mesmo, tá certo? Tem um exemplo que a gente pode aplicar isso, que é calcular o potencial de prata, né, desse eletrodo de prata, imerso em uma solução saturada de prata, de cloreto de prata, cuja concentração de equilíbrio do cloreto já está definida aqui, tá? Usando na letra A o potencial da prata, tá? Prata mais para prata zero, e no B usando o potencial da prata mais, porém no cloreto de prata, então cloreto de prata para prata aqui, tá? Utilizando essas duas abordagens aqui. Na primeira abordagem, eu considero essa expressão aqui, ela é válida também, tá? Ela não deixa de ser válida porque eu tenho cloreto na solução. O que a gente tem que perceber é que essa concentração de prata, ela não é mais qualquer concentração de prata, ela está agora dependente do KPS sobre o cloreto, ok?
Não é mais se eu tiver um nitrato de prata aqui, não vai ser a concentração analítica daquele nitrato de prata. Não é assim. Tá? Ela depende agora de um KPS sobre o Cl, depende da concentração do cloreto. Que foi o que foi dado aqui no exemplo. Tá? Então eu preciso de me livrar, né, de certa forma, dessa concentração de prata aqui. Tá? Levar isso para uma concentração de cloreto, porque eu tenho ela ali. Então a concentração de prata KPS sobre cloreto. Eu já calculei até aqui a concentração de prata aqui. E a minha equação de Nernst, né, o meu potencial de eletrodo, vai ser o 0,799, tá? Que foi, a gente está nessa letra A, né, que foi fornecido aqui, menos o 0,592 vezes o logaritmo da concentração de 1 sobre a concentração de prata. A concentração de prata é esse valor que a gente achou aqui. Então eu posso ou calcular a concentração de prata mesmo, igual eu fiz nessa linha aqui, ok? Ou substituir KPS, enfim, tá na mesma, né? É o que a gente fez aqui, só dividindo em duas etapas. E aí o potencial do eletrodo, 0,299, tá? Então assim, utilizando a abordagem da prata livre aqui, só que eu sei que na verdade essa concentração de prata livre não é tão livre assim. Ela depende do cloreto aqui, ok? Fazendo por essa abordagem aqui agora, ou seja, uma abordagem que eu já fiz a dedução teórica desse valor aqui, do AgCl para Ag, que é esse 0,222, e aí eu preciso de empregar essa expressão aqui, tá? Este equilíbrio aqui agora, porque eu estou usando este potencial padrão de redução, né? Então eu tenho que utilizar essa expressão aqui, significa que o meu Q vai ser a concentração do cloreto apenas, ok? Então, já está aqui o potencial padrão 0,222 menos 0,592 log agora da concentração do cloreto direto. Ok? Fazendo-se as contas, 0,299, que é o mesmo valor, porque o potencial é o mesmo. Tá? A gente está trabalhando com o mesmo potencial, só que calculando ele por caminhos diferentes. Ok? Então, fazendo-se as coisas com coerência aqui, a gente precisa chegar no mesmo resultado. Bom, em relação aqui aos potenciais padrão envolvendo complexos, tá? É mais ou menos a mesma abordagem. Se a gente tem aqui, por exemplo, o níquel, né, dados dos equilíbrios simultâneos também, ocorre tudo simultaneamente, desequilíbrios abaixo, eu tenho o níquel sofrendo a redução aqui, níquel 2+, para níquel 0, e esse potencial padrão de redução, que eu chamei de 1, só para facilitar, tá? Porque eu estou tomando muito espaço aqui para escrever, senão não vai caber tudo lá embaixo. Tá vendo? Tá enorme esse potencial aqui. Então eu chamei de E1, E padrão 1 e E padrão 2, tá? Esse E padrão 1 aqui, que é do níquel 2+, indo para níquel 0, ele já é negativo, tá vendo? Ele já é negativo. Já tem uma certa dificuldade de eu fornecer esses elétrons aqui para o níquel. Na verdade, a tendência natural, a tendência espontânea aconteceu ao contrário. Se eu tiver níquel, em relação, pelo menos em relação ao potencial padrão de hidrogênio, né, e todo mundo que tiver acima dele ali. Naquela tabela com aquela ordem de potenciais padrão de redução. Quem tiver o potencial padrão de redução mais positivo, né, ou seja, maior em escala, né, do que esse menos 0,23, a tendência é que esse níquel, na verdade, ele sofra oxidação. Tá? Esse níquel 0 aqui que tem tendência de fornecer elétrons. Tá? Do que o níquel 2+, de receber esses dois elétrons aqui. Então isso aqui já tem uma certa dificuldade de ocorrer. Se ele tiver complexado com no caso aqui a glicina, tá? Esse gli aqui, ó, na verdade a glicina, tá? É o aminoácido aqui. Tem um grupo amino e um grupo carboxílico. Eu estou chamando isso de gli, tá? Isso aqui eu estou definindo ela como gli. E aí, se esse níquel tiver complexado com a glicina, tá? São duas etapas, tá? Tem duas etapas. Aqui eu estou considerando só a etapa global. Ele complexa pelo oxigênio aqui, quando ele está desprotonado, tá? E pelo nitrogênio, pelo par de elétrons disponível no hidrogênio. Então ele é bidentado, e aí ele se complexa com níquel. E são duas glicinas, tá? São duas glicinas. Então tem um níquel no meio aqui e teria uma outra estrutura de glicina do outro lado do níquel aqui da mesma forma. Então a gente forma esse tipo de complexo.
E aí a gente sabe que os complexos são... Tá todo mundo aquoso aqui, tá, pessoal? Que diferentemente dos precipitados, é um equilíbrio que tem... ele é heterogêneo, né? Então tem aquele sólido lá formado, aquele precipitado formado. E aqui está todo mundo em solução. Porém, o níquel agora ele está complexado. Então, ó, é o mesmo raciocínio lá da prata, cloreto de prata. Lá era até mais fácil, né, para prata, porque o potencial lá era positivo. Mas olha só, que se já é difícil a gente fornecer um elétron 2, né, no caso aqui, para o níquel se reduzir, se o níquel tiver complexado, que é esse caso aqui, ó, tá, o Ni, fornecer esses dois elétrons aqui para esse níquel, bom, deve ser mais difícil ainda, né, porque eu tenho que romper esse complexo para ir, né, a gente gasta energia para isso. E mais do que isso, ainda preciso de fornecer esses elétrons para o níquel. Então, eu espero que este potencial padrão de redução, né, para o níquel, envolvendo a complexação aqui com a glicina, seja mais negativo ainda do que esse valor que está aqui. Então, o nosso objetivo aqui, neste slide, é encontrar, calcular, obter, tá, este potencial padrão de redução do níquel complexado com glicina. E aí se eu mudar, se eu tiver um outro complexo, tá? Cianeto, tiosulfato, qualquer outro ligante, DTA também, tá? E obviamente se mudar o metal também, cada caso vai ser um caso, ok? Existe uma semelhança entre a formação de complexo e a formação de precipitado, só que lá no precipitado, no slide anterior, a gente trabalha com uma expressão que ela envolve a dissociação, né, do precipitado. Então o KPS são valores muito pequenos, porque a gente escreve a expressão no sentido da solubilização, o que significa que o precipitado, normalmente, né, de compostos pouco solúveis, ele é muito estável. E o que a gente está fazendo aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem o níquel, né, o nosso metal aqui complexado, e o complexo também é muito estável. Então a gente precisa dessa mesma forma romper essa estrutura, né, esse complexo que ele é estável. A diferença é que o nosso beta 2 agora como a gente escreve nesse sentido de formação, né, não de dissociação. Então o beta, né, a constante de formação, também ela é elevada. Isso deve modificar alguma coisa. E a gente tem mais a nossa expressão de equilíbrio, ela é um pouquinho mais, envolve mais, tá todo mundo aqui solubilizado, né, em aquoso, então ela envolve mais variáveis aqui, ok? Então neste caso aqui o que a gente precisa de fazer, chamei novamente aqui, ó, de E1, potencial 1, vou fazer aquela mesma abordagem, levando em consideração esse primeiro equilíbrio aqui, essa primeira semi-reação aqui. Levando em consideração ela, eu tenho o E padrão 1, tá? Que já é esse aqui, ó, esse menos 0,236, esse é 1 aqui, né? Menos o 0,592 sobre 2 elétrons, log de Q, que é 1 sobre a concentração do níquel 2+, aqui. Aqui eu já estou colocando com atividades, tá? Melhora um pouco, né? E aqui, pessoal, é níquel 2+, tá? Esse mais aqui é da carga do níquel aqui, né, que tá multiplicando a atividade e a atividade da glicina, que é ao quadrado também. Importante aí. Do equilíbrio 2, eu tenho o beta 2 aqui. O que eu vou fazer é isolar a atividade do complexo, tá vendo? Eu vou passar a atividade do níquel e a atividade ao quadrado da glicina multiplicando aqui pelo beta 2. E aí do equilíbrio 3, o que eu tenho desse equilíbrio 3 aqui agora? Ó, potencial, chamei ele de 2. Na verdade a gente já sabe que a gente vai igualar o E1 com o E2, porque é o potencial de uma mesma semicélula. Mas quando eu abordo esta expressão aqui, este equilíbrio, na verdade então eu tenho que expressar com este potencial padrão, tá? Então é o E02 aqui agora, menos 0,0592 sobre 2 elétrons, tá? Vezes o log de Q, que é a glicina ao quadrado, tá aqui a atividade da glicina ao quadrado, sobre a atividade do complexo aqui, ó. Então, a atividade do complexo.
que está azulzinho, né? Já coloquei em azulzinho de propósito, porque agora eu vou substituir por beta 2, atividade de níquel, atividade de glicina ao quadrado. Essa que está aqui, ó, né? Aqui, ó, atividade de glicina ao quadrado, atividade de glicina ao quadrado. Já coloquei em vermelhinha porque é ela que eu vou cortar, ok? Além de cortar essas duas atividades aqui, eu já separei, igual eu fiz no caso anterior, o log do beta 2 com o log da atividade do níquel, tá? Então ficou menos 0,592 sobre 2, log de 1 sobre beta 2 e menos 0,0592 sobre 2 também, log de 1 sobre a atividade do níquel. Tá? Já separei aqui para deixar aquilo que é constante, tá? Isso aqui eu calculo, tenho beta 2, eu tenho isso aqui tudo. Então, se a gente perceber a diferença entre o E1 e o E2, é que na E1 eu tenho apenas aqui, ó, o menos log da atividade de níquel. Aqui no E2 eu tenho, ó, o menos log de 1 sobre beta 2, tá? E é isso aí que a gente vai relacionar agora com esse E padrão 1. O que eu vou fazer agora é igualar, né, as expressões E1 com E2, porque o potencial de eletrodo é o mesmo, ok? Então eu tenho na esquerda o E1, o E padrão 1, tá? E menos o 0,592 e tal, log de 1 sobre a atividade do níquel. Eu já coloquei em vermelho porque é o que eu vou cancelar lá do outro lado ali. E na direita o E2, E padrão 2 está aqui, menos 0,592 sobre 2 log de 1 sobre beta 2, está ele aqui, só passei. E o menos o log aqui da atividade do níquel, tá? Por isso que está vermelho aqui, porque eu posso cortar essas duas coisas. Então vou ficar com... e aí eu isolo este meu E padrão 2 aqui agora. Então isso aqui passa para o outro lado somando, né? E eu posso trabalhar também com beta 2. Então, ó, isolando o padrão, né, o E do padrão 2 aqui, que é o potencial padrão de redução já com o nome completo, que agora está certo, né? É o E1, que é o pretinho aqui, tá? Esses menos 0,236, menos o 0,592 log de beta 2, tá? Porque eu passei o beta 2 para cima, aí fica mais aqui. E aí quando eu passo para o outro lado, fica menos de novo, tá? Então, o beta 2 é alguém muito grande, né? Da ordem de 10 elevado a 11, ó. 10 elevado a 11 vezes 0,05, né? Alguma coisa aqui dividido por 2. Como é negativo, então eu vou diminuir ainda mais esse padrão aqui, tá? Então vai dar algo mais negativo que esse 0,2, que é o menos menos 0,564 volts, ok? Bom, então a gente já viu o efeito da formação do precipitado, o efeito da formação de complexo. E agora a gente precisa entender por que tem hora que a gente fala de atividade, tem hora que a gente fala de concentração, mas na verdade tinha que ser atividade. Como que a gente prova, como que a gente mostra que a força iônica, né, a atividade que ela deve ser abordada nas equações de potencial? Por que é atividade? É nesse slide aqui que a gente responde isso. Eu vou pegar então a redução do ferro 3 para ferro 2, tem esse potencial padrão aqui tabelado, tá? E a equação de Nernst para ele, para esse potencial de eletrodo, então, ela é o potencial padrão do eletrodo, que é esse 0,771, é esse valor aqui, tá? Que aqui está sem a informação, menos 0,592, e aí só quero mostrar que a atividade que faz, a atividade que importa não a concentração, né? Eu já coloquei aqui a atividade de ferro 2, tá? Que é a concentração vezes o gama, sobre a concentração vezes o gama do ferro 3, tá? Que é a atividade do ferro 3. Esse aqui todo, então, é o meu Q envolvendo atividades. Tá? E aí, qual que é o experimento que a gente vai fazer? São dois, na verdade, são dois testes, né? O potencial de eletrodo de platina imerso em uma solução de ferro 3 e ferro 2, tá? Ele vai ser, ele vai estar sujeito a esse potencial aqui. Correto? Se eu tenho uma solução, um eletrodo de platina,
imerso numa solução contendo essa mistura aqui, e eu tenho concentrações, né, determinadas concentrações aqui, o potencial, o eletrodo de platina, ele vai estar sujeito a esse potencial aí. Então, só que assim, para eu fazer esse teste, além do ferro e do 3 e do ferro 2, tá, poderia ser uma solução de sulfato de ferro 3 e sulfato de ferro 2, tá? Teria o sulfato aí como contraíndice. E o ácido perclórico, além desses dessas duas espécies aqui, que são as eletroativas, eu tenho um ácido perclórico, tá? Que é o HClO4, que a princípio não era para estar fazendo nada ali. Neste primeiro teste aqui, todas as espécies estão nessa concentração aqui de 10 a menos 4 mol por litro, tá? E aí quando a gente faz essa medida deste eletrodo aqui de platina contra o EPH, tá? Que aí o potencial dele é zero, né? O potencial do eletrodo padrão de hidrogênio é zero. Então aquilo que a gente mede lá no multímetro, né, no voltímetro, é o potencial padrão, é o potencial de eletrodo deste sistema que está aqui, que eu estou medindo, do ferro 3 para ferro 2, tá? Com este ácido perclórico aqui. E aí quando a gente faz essa medida, esse valor ele é próximo de 7,66 volts, que é algo próximo de 771. Então, ó, já tem um ácido perclórico ali, tem uma certa concentração deles, então já é um indício, é um primeiro indício que a atividade da força iônica deve ter alguma influência, tá? Porque não deu exatamente o mesmo valor ali, tá? Eu já tenho um ácido perclórico, então tem alguma coisa alterando essa mistura aí, tá? Mas a concentração de ferro 3 e ferro 2 aqui, ela é a mesma, tá? 10 elevado a menos 4 aqui também. Então, a princípio, se a atividade não influenciasse em nada, quando a gente divide uma mesma concentração, né, eu tenho log de 1. E aí o log de 1 é zero. Então era para o meu potencial ser exatamente o potencial padrão, que é o 771. Já não é, tá? Então já é um primeiro indício. No experimento 2, eu tenho apenas a concentração do ácido perclórico aumentada para 0,1. Tá? Por que eu aumentei só do ácido perclórico? Para a gente ver que a concentração aqui continua a mesma, ok? Mas eu tenho uma coisa que está variando aqui, além da concentração do ácido perclórico, que é a força iônica. Está indo todo mundo para cima de 0,1, está indo para em torno desse valor aqui. E aí o potencial medido, ele decresce para 0,750, tá? Então de 771, a gente teve essa primeira medida aqui já com um pouco de ácido perclórico, que era 766, e adicionando mais ácido perclórico foi para 750. Então olha só, tem alguma coisa influenciando essas atividades aí, influenciando esse potencial. O que está acontecendo aqui? Por que difere mais? Por que esse potencial está mais longe ainda, desceu mais ainda? Para a gente explicar isso, a gente precisa de recorrer a essa tabelinha aqui. O que eu fiz nessa tabela? Ó, eu coloquei aqui o íon ferro 2 e o íon ferro 3, ok? Carga 2 e carga 3 aqui. E aí agora, o que muda de um para o outro é o tamanho deles. O tamanho, como eu tenho uma carga menor aqui, ele acaba atraindo a esfera iônica dele, a atmosfera iônica dele é um pouco menor. Então o tamanho dele é menor, 600 picômetros, e o do ferro 3+, 900 picômetros. Tá? E aí eu tenho os dois casos aqui, ó, nesta coluna, primeiro caso aqui, primeiro experimento, e o segundo está aqui, que é quando a minha força iônica é 0,1. Então, nesse primeiro caso, se a gente calcular a força iônica, levando em conta o sulfato também, que pode estar ali e tal, a força iônica é 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, tá? Dessa ordem, e aqui é 1 vezes 10 a menos 1, tá? Aumentou 100 vezes aí mais ou menos, ou quase 100 vezes a força iônica. E é isso que a gente quer ver, como que essa força iônica influencia aqui agora. Mesmo que eu não esteja mexendo na concentração de equilíbrio. Eu vou mexer nos gamas aqui, pessoal, porque os tamanhos são diferentes. Se os tamanhos são diferentes, os gamas vão ser diferentes. Então aqui eu tenho os gamas, né, que são os coeficientes de atividade. São esses 4 valores aqui, na verdade, eles são os meus coeficientes de atividade aqui. Tá? Então olha só, para o ferro 2+, nessa condição aqui, nessa força iônica, é 0,8. Tá? Estou falando só a primeira casa aqui, só para a gente facilitar aqui o entendimento. Arredondando 0,9 já.
Para o ferro 3 já é um pouco menor. Quando eu faço essa razão aqui, ó, de gama do ferro 2 por gama de ferro 3, que é essa razão aqui, tá vendo? Ferro gama de ferro 2 sobre gama de ferro 3, eu tenho 1,2. Eu tenho esse fator aqui, 1,2. Então, na verdade, eu tenho 1,2 multiplicando algo que é 1, porque é a mesma concentração, não é? É 10 a menos 4 aqui, para os dois casos. Então, eu corto essa concentração com essa. A única coisa que sobra aqui é a razão gama de ferro 2 por gama de ferro 3. E aí o logaritmo deste valor que está aqui, tá certo? Então eu tenho, neste primeiro caso, eu tenho 1,2, eu tenho log de 1,2. Por isso que está alterando um pouquinho aqui já não é zero. O log de 1,2 já não é zero. Se fosse 1, seria zero. Log de 1 seria zero. No segundo caso, que a força iônica aumenta, olha como que muda bruscamente os meus gamas. Um gama vai para 0,4 e outro gama vai para quase 0,2. Então diminui demais se você trabalhar com atividade. Tá? O meu gama é 0,1, não é nem 0,2 aqui. E aí quando eu faço, mas as concentrações ainda são as mesmas nesse segundo caso aqui. Então aqui também o que está mudando nesse caso é a razão gama por gama. Essa razão aqui dá 2,3, ela passa de 2, tá? Passa do dobro. E é praticamente o dobro do primeiro caso aqui, né? Se a gente for comparar o primeiro caso com o segundo. Então 2,3. Então log de 2,3 aí é algo um pouco maior ainda para a gente subtrair. Tá? Então por isso que a gente se distancia mais do 771, que é esse valor aqui. Ok? Se distancia mais. Ou seja, aqui a gente está provando nesse slide então que o que influencia o potencial de eletrodo e consequentemente todos os potenciais que a gente mede numa célula é atividade. Então os potenciais eles são sujeitos, eles são dependentes da atividade daquela espécie que a gente está medindo, da atividade, não da concentração apenas, tá? Eu preciso de saber então qual que é a força iônica, qual que é a carga, qual que é o tamanho, ok? Além disso, um outro detalhe interessante aqui, tá? É uma das poucas vezes no curso que a gente precisa de recorrer especificamente a uma determinada equação, que nesse caso aqui foi a equação de Debye-Hickel e não de Davis. A de Davis não leva em conta o tamanho do pico, então pela equação de Davis a gente ia achar os mesmos gamas, tá? O gama para o ferro 2 e o gama para o ferro 3, e aí quando a gente fizesse a razão ia dar na mesma. E aí não ia justificar, não ia explicar por que a gente, experimentalmente a gente acha um potencial diferente. Tá? E aí ele é diferente, se a gente for buscar na raiz do problema aqui, ele é diferente simplesmente, primeiro porque ele depende da atividade e não da concentração, e aí a atividade ela depende de certa forma do tamanho do íon. E aí como esses dois íons eles têm tamanho diferente, os tamanhos deles são diferentes, isso justifica todas essas nossas hipóteses aqui, né? Que o potencial ele depende da atividade, e aí a atividade depende do tamanho, tá? Se a gente fizesse com íons aqui, que o tamanho deles fosse o mesmo, né, alguma combinação aqui que desse o mesmo gama, ou se eu tivesse utilizado, né, aí não seria adequado, né, a equação de Davis para o log de gama, a gente chegaria em outras conclusões. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente precisou de recorrer à equação de Debye-Hickel. É o mesmo que a gente faz para calcular, para justificar por que o pH da água neutra, tá? Quando a gente tem uma força iônica mais elevada, por que o pH não dá 7? Dá um pouco diferente. Se a gente usar a equação de Davis, também não vai funcionar para a gente explicar aquilo lá. Certo? Bom, isso surge, já que tem uma certa influência do potencial em determinadas condições específicas, o que é muito comum de ser feito, e aí cada área de pesquisa, cada área da ciência atua um pouquinho diferente, né, tem suas próprias aplicações, trabalhar com potencial formal, tá? Que a gente coloca esse linha aqui, tá? Potencial padrão, tá? De redução ainda, sempre de redução. Então a gente tem o potencial padrão, porque é zero, tá? E linha, esse linha significa que é formal, significa que ele tem alguma condição específica no eletrodo que você fez a obtenção desse valor. Tá? Então ele é um potencial padrão de redução de uma semicélula
ok? A semicélula aqui. Em relação ao EPH também, tá? Então o EPH tá bonitinho aqui, com a atividade igual a 1 mol por litro. Só que é medido, né? Só que ele se aplica a um conjunto de condições específicas. E aí eu posso fazer uma determinada força iônica, tá? Um determinado pH, um determinado reagente específico que de repente vai estar presente numa amostra minha. Eu tenho uma amostra que tem um contaminante e esse contaminante influencia no potencial, de certa forma. E aí eu quero fazer uma medida padrão, alguma coisa, que leve em conta esse interferente, essa outra espécie que está lá presente. E que não era para interferir teoricamente na curva, mas na prática interfere. Então basta a gente incluir esse interferente, essa substância, né, neste padrão. E aí a gente faz essa leitura. Tá? Então os potenciais formais são obtidos empiricamente. Tá? Você vai lá, faz isso experimentalmente para compensar os efeitos de força iônica e equilíbrio. Ao invés de você ficar calculando quanto de força iônica você tem, quanto da influência do seu interferente, que às vezes você nem sabe como ele interfere, sabe que interfere, tá? E levaria muito tempo para você descobrir como que você interpreta matematicamente essa interferência, né, que você tem no seu cálculo. É muito mais fácil, muito mais prático você ir colocar todas essas espécies lá que você deseja, que interferem, mas você às vezes não necessariamente precisa de saber como. E aí você obtém o potencial padrão, levando em consideração toda essa mistura que você tem ali. Tá? Um exemplo aqui, né, para aplicações em bioquímica, é muito comum você definir um padrão, e aí você precisa de definir, não é só colocar a linha e colocar um valor avulso. Tá? Então eu defini, se eu tenho o potencial padrão formal, tá, o potencial formal da prata nesse exemplo aqui, eu preciso de especificar qual que foi a condição. Aqui foi em ácido perclórico 1 mol por litro, ok? Então essa informação aqui ela tem que ser dada, tá, completa. Apenas colocar a linha aqui e o valor numérico e daqui para a direita nada mais é uma informação incompleta, ok? E que não vai servir para nada. Eu tenho que saber como que foi feita aquela condição ali, ok? E aí já existem inclusive tabelas para muitos e muitos casos. Para a bioquímica, por exemplo, é comum a gente definir o pH 7, tá? Que é próximo aí de várias situações aí de celulares, né? De citoplasma, etc. Ok? Aqui a gente tem esse exemplo aqui, contendo ácido perclórico a 1 mol por litro também. Poderia ser outra concentração? Depende da sua aplicação, poderia. Tá? Aqui a gente tem alguns potenciais, tá? Esse aqui é do livro do Harris. A gente tem alguns potenciais de interesse biológico, né? Ele tem essa tabela, tá? Então o potencial formal é essa coluna que está aqui. Tem até mais valores do que o potencial normal, né? Sem ser o formal, potencial de redução, potencial padrão. Tá certo? Só para exemplificar, só para ilustrar também, o Skug também tem a sua tabela, aqui eu peguei só um pedaço, é uma tabela muito maior que essa, tá? É só para ilustrar mesmo, ela tem ordem alfabética das espécies aqui, ó, tá? Aqui no Skug, no Harris, já colocou em ordem crescente, né? Ordem decrescente, perdão, dos potenciais formais. Tá? E aí o potencial formal, ó, tá aqui também, tá nessa coluna aqui. Ele já coloca todo mundo, né, na verdade, numa planilha só, numa tabela só. E aí quem tem alguma utilidade, né, quem tem esse dado aqui, ele coloca. Tá? E aí está especificando, ó, em HCl e HClO4. Ó, HCl, né, ácido clorídrico, e o perclórico, todos a 1 mol por litro. Neste caso aqui, só em HCl4. Tá? HCl4, estranho, né? Pode ser. Neste caso aqui, ó, em HCl, HClO4 e H2SO4, todos eles a 1 mol por litro, tá vendo? E por aí vai, ok? Bom, e aí para finalizar, né, só um exemplo aqui, o mais geral aí deste conteúdo de equilíbrio de oxirredução. Nesse exemplo aqui a gente está pedindo para calcular o potencial da célula abaixo. Então se eu tenho aqui está minha célula, tá? Tá a representação esquemática, a notação em linha, né, que a gente chama. E aí nesse caso aqui eu tenho um eletrodo de zinco metálico,
ok? Ele está sofrendo oxidação, ele está no anodo aqui, então ele está sofrendo oxidação para zinco 2+. Na solução eu tenho uma solução de cloreto de zinco já, nesta concentração. Tenho uma ponte salina e tenho o cloro gasoso. O cloro gasoso, né, o número de oxidação dele aqui é 0, ele está indo para -1, então ele está sofrendo redução. Tem uma pressão aqui, porque é gás, né? Tem uma barra aqui, porque a gente tem fases diferentes. Nessa fase aqui eu tenho a solução. Nessa solução eu tenho KCl, nessa concentração dada aqui. E um eletrodo de platina mergulhado ali para haver transferência de elétrons que vem lá do zinco, né, sólido, passa pelo circuito externo, chega à platina e vai para o cloro, o gás cloro. Aí o gás cloro ele é reduzido, sofre redução, vai para cloro menos, cloreto. E aí eu tenho os dados aqui, tá? Pois bem, essas aqui são as semi-reações de redução, tá? Todas elas escritas aqui em redução, e tem um potencial padrão de redução, né, das duas semi-reações aqui. Uma é positiva, tá? A outra é negativa, já coloquei a negativa embaixo aqui, que realmente é ela que vai sofrer a oxidação, na verdade, como já está no anodo aqui, tá? Já está indicando que é ela que está sofrendo oxidação. Então é ela que eu estou com -1 aqui. Somando as duas expressões, né, no caso aqui -1, tá? Então eu teria que inverter isso aqui para somar, né? Então eu tenho o cloro mais o zinco sólido, tá? Neste lado aqui. E daí eu corto os dois elétrons, né? Porque esses dois elétrons aqui vão para a direita. Na direita eu tenho os dois cloretos aqui e tenho agora esse zinco 2+ aqui, ok? Vamos lá. E aí, ó, calculando o potencial de eletrodo, fazendo primeiro por essa abordagem aqui, né, calculando os potenciais de eletrodo, tanto do cloro aqui, né, do catodo, quanto do anodo, que é o zinco, eu tenho potencial padrão do cloro, menos 0,592, 2 elétrons, concentração do cloreto ao quadrado sobre a pressão, né, do cloro, tá, do Cl2. Já foram dados, esses valores já estão aqui, ó. Ok? Se eu fizer um balanço de massas aqui para o cloreto, eu sei que é um eletrólito forte, então o cloreto está todo nesta concentração aqui, ok? 0,105, é só substituir aqui. Aqui eu não estou considerando atividade, tá? Mas eu poderia considerar que este parêntese aqui é atividade, não estou falando nada, tá? Não estou... trabalhe com atividade, considere força iônica, não considere... Eu não estou mencionando nada disso aqui, mas eu poderia ter simplesmente escrito, ficaria até mais correto, tá? Atividade de cloreto aqui ao quadrado, ok? E aqui também atividade de zinco ao quadrado. Ficaria, e poderia utilizar esse mesmo valor aqui, tá? Simples assim. E aí resolvendo essas contas aqui, mesma coisa aqui, tá, pessoal, para o zinco, tá? Mesma coisa aqui. 2 elétrons também. E aí, o interessante é que para o zinco eu estou considerando redução, tá? O potencial de eletrodo, quando eu trabalho separadamente, é o potencial de redução. Então, o potencial padrão de redução, e esse valor que vai entrar aqui é o menos 0,7, tá? E o Q vai ser 1 relacionado a essa expressão aqui, do jeito que ela está escrita, como redução. Então, é 1 sobre o zinco que está aqui, tá? Eu só multipliquei por -1 aqui, né? Que eu inverti isso aqui só para somar, para fazer a equação global, porque eu posso fazer a abordagem global também. Então embaixo aqui a gente vai ver essa abordagem global. Pois bem, então eu calculo os dois potenciais de eletrodo, potencial do catodo, potencial do anodo e subtraio um do outro. Então o potencial da célula, tá, que é isso que eu estou pedindo, calcule o potencial da célula abaixo, potencial da direita, que é o catodo, tá, menos o potencial da esquerda, que é o anodo. Ok? O E mais menos o E menos. E aí fazendo todas essas contas, tá? Não está explícito aqui os valores numéricos, mas o resultado é 2,21. Tá? Então é só vocês fazerem aí na calculadora e conferir. Se tiver algum erro, vocês até me falem aí, por favor. Fazendo pela abordagem geral, como que eu faria essa conta? Bom, o potencial padrão, o potencial da célula já agora é o potencial padrão, tá? O potencial global, é aquilo que eu leio realmente no meu
no meu dispositivo de leitura, no meu voltímetro ali. É igual o potencial padrão de redução do cloro menos o potencial padrão de redução do zinco, ok? Menos o 0,592 sobre 2, tá? Porque são 2 elétrons envolvidos. Quando eu balanceei, eu cortei 2 elétrons, tá? Então tem 2 elétrons envolvidos nessa transição aqui de elétrons. Então é 2 também. E aí, isso que eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes as expressões separadas, elas não têm o mesmo número de elétrons. E aí a gente não faz, se não fizer o balanceamento, a gente precisa de fazer, porque eu preciso saber qual o número que eu coloco aqui, qual o número de elétrons, tá? E aí é da global aqui. Log de Q, só que esse Q é o Q da célula agora, é o Q global, tá? Então eu tenho o zinco como produto, o cloreto como produto, e embaixo aqui na esquerda eu só tenho a pressão do cloro 2, tá? Que é aqui. E aí substituindo todos os valores, né, eu tenho os valores aqui também, é só substituir aqui agora e fazer as contas, ok? E aí também tem que dar 2,21, tem que dar o mesmo valor aí. Nesse exemplo 2 aqui, o que a gente está pedindo para esse sistema é calcular a constante de equilíbrio desta oxirredução aqui, ó, deste equilíbrio de oxirredução. Quero saber qual que é essa constante aqui. E aí os dados estão aqui, tá? Os mesmos dados aqui, potencial padrão aqui. Mesma consideração aqui, tá? Até aqui está igual. Bom, a diferença é que no equilíbrio, se eu quero calcular a constante de equilíbrio, eu preciso de entender que esse sistema aqui, né? Ele foi descarregado, essa bateria, essa pilha, né? Esse sistema foi descarregado até o equilíbrio, até não dar mais. E aí, nessa condição, o potencial da célula vai ser 0, por isso que está o 0 aqui. E esse 0 vai ser igual ao potencial padrão da célula. O potencial padrão da célula é a subtração, né? O maior aqui menos o menor. Ok? Vai ser esse valor aqui. Tá ele aqui, ó. Dentro desse parênteses a gente já vai chegar lá. Menos o 0,592 sobre 2 elétrons, que são os elétrons envolvidos aqui, log de Q, tá? É o mesmo Q que a gente viu do slide anterior ali. Só que, na verdade, esse Q agora é o meu K, ok? Esse meu Q agora é o meu K. Eu não preciso nem de saber quais as concentrações. Se eu tiver as concentrações, também dá para fazer. Mas, na verdade, para calcular o K, já que esse Q aqui é o meu K, é só substituir isso tudo aqui por K e isolar esse K agora. Certo? Então, o que eu vou ter é a base 10 aqui. Né? Quem que vai ser esse meu K? Vai ser a base 10 elevado a tudo o que tiver isolado para cá. Então, vamos isolar lá. Para isolar, eu preciso de pegar esse potencial padrão da célula para a esquerda, fica menos. O menos com esse menos, posso deixar todo mundo positivo. Então fica o E padrão cell vezes 2 sobre o 0,592. Que está ele aqui, ó, 2 vezes o E padrão da célula sobre o 0,592. Ok? Isso tudo, né, 10 elevado a isso tudo aqui, vai ser o meu K, que está aqui dentro. Ok? Aqui sim, ó, o E padrão, né, é o mais positivo aqui, porque eu deixei ela entrar em equilíbrio, então precisa de ser espontâneo. Então é o maior menos o menor. Então, fazendo as contas, deu 4,89 vezes 10 elevado a 71. Tá? Talvez isso aqui deve ser a constante de equilíbrio mais alta que a gente tem encontrado neste curso. Por que está acontecendo isso? Porque o potencial de redução do cloro ele é muito alto. Tá? O cloro gasoso ele é um agente oxidante, tá? Ele tem capacidade de oxidar a outra espécie, então ele é um agente oxidante muito forte. Tá? Por isso que ele tem esse potencial alto. E o zinco 2+, tá? Se eu pegar ele daqui, né? O zinco 2+, ele tem uma baixa tendência, né? Até negativa aqui, é muito negativo inclusive, menos 0,7. De sofrer redução. Então, na verdade, é o zinco 0 aqui que ele vai ser um bom agente redutor.
tá? Porque ele fornece elétrons para reduzir uma outra espécie. Então assim, o zinco 2+, ele é bom em fornecer esses 2 elétrons, e o cloro 2+, ele é bom em receber esses 2 elétrons, né? Então a gente está tipo juntando a fome com a vontade de comer, que é essa subtração, né? A gente subtrai alguém que já é negativo aqui. Aí esse delta aqui, né, que é esse potencial padrão de célula, é um valor mais alto. Como esse potencial de célula ele é muito alto, é ele que está fazendo esse valor aqui deste K ser alto também, ok? Então este valor significa que no final das contas, se a gente fizer olhar aqui essa reação global, eu vou ter muito zinco, muito cloreto e pouco zinco sólido e pouco cloro gasoso nessa mistura toda aqui. Mesmo se estiver separado, se eu tiver uma célula montada, este que é o... acho que é aí que está toda a elegância, né, da eletroquímica, é você conseguir separar esses 2 componentes que estão reagindo, né, e fazer com que os elétrons passem por fora ali, gerando trabalho, né, tendo essa capacidade de gerar trabalho. Então, mesmo estando em células, semicélulas distintas, em locais físicos distintos, a concentração de cloro vai ser muito baixa, tá? De cloro gasoso vai ser muito baixa, resultante, né, no equilíbrio. E praticamente, se eu tiver uma barra de zinco ali, né, essa barra vai sumir, ela vai se desgastar até sumir, ok? É isso que esse valor grande aqui está dizendo pra gente. Certinho, pessoal? Bom, então este foi o nosso curso de Química Analítica 1. Tá? Este é o nosso último slide aqui. Eu coloco aqui uma figura de um limão, né, porque na verdade é difícil a gente encontrar algo que seja natural, assim, dentro do nosso conhecimento, de fácil compreensão, que envolva vários equilíbrios, né? A gente tem equilíbrio ácido-base aqui, a gente tem um complexo natural, né, que é a clorofila, né, um complexo com magnésio, que na casca do limão, na plantinha, que dá essa coloração verdinha aí e tal. E se bobear, se a gente espetar 2 eletrodos aqui, a gente tira potencial disso aí. Se souber fazer, a gente consegue se encaixar tudo direitinho, se bobear, dá para fazer isso. Então é só uma ilustração aí, uma brincadeira com o que a gente viu no curso. Na verdade, a gente sabe muito mais do que isso neste ponto. E esse aqui é o meu endereço, né? Meu endereço no Instituto de Química, realmente, presencial, né? Quando a gente não está na pandemia, quando a gente voltar, para quem precisar de alguma coisa, de procurar e bater um papo que seja só e tal. E o endereço de e-mail também, que vocês já sabem. E aí, aqui está o meu endereço físico, né? Mas quem se esbarrar comigo aí, ou para algum corredor aí do instituto, para algum lugar aí, se esbarrar e me identificar, pode me abordar, não tem problema não, né? Avisa, porque provavelmente eu não vou reconhecer vocês pela fisionomia, né? E eu já sou ruim de decorar nomes, né? De guardar os nomes, assim, alguns nomes eu guardo, mas outros não. Mas então, se vocês me virem por aí, vocês podem falar, fui seu aluno na aula e tal, eu sou o fulano, né, não tem problema nenhum não, a gente conversa e tal, e troca uma ideia, tudo bem? Neste ponto aqui, né, é óbvio, a gente está sempre à disposição de todos, mas para conversar, para tirar dúvidas, para rever conceitos, né, por que não? Até trabalhar também, fazer alguma parceria. Então a gente está sempre à disposição aí. E aí eu considero que quem chegou até aqui entendendo, né, boa parte aí desse curso, eu considero que a partir desse ponto vocês já estejam, quem chegou até aqui, né, está preparado aí para as próximas disciplinas que estão por vir, certo? Então eu gostaria de agradecer a todos aí pela paciência, né? Principalmente, né, a gente sempre sabe que uns gostam mais do que outros de determinadas disciplinas, então isso é natural. Então eu agradeço aí pela paciência de vocês, espero enormemente que vocês tenham aprendido, né, a minha visão de Química Analítica, né, que é a Química Analítica 1 aqui,
Não deixa de ser uma visão do professor, né, uma determinada disciplina, por mais que ela esteja subordinada a uma ementa, a uma grade, né, o ensinamento em si ele acaba sendo um pouco pessoal daquele professor, uma visão pessoal dele sobre aquele assunto. Espero então enormemente que vocês tenham gostado, tá? E que realmente vocês tenham aprendido, tá? Então muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.